100% de atenção dos seus neurônios, da sua total disposição para servir ao Senhor. Prestar atenção à mensagem da palavra de Deus é servir ao Senhor, é dar ouvidos a Ele. Eu tenho certeza que você fica chateado se você quer conversar algo sério com alguém e a pessoa está assim. O que você disse mesmo? Você vai ficar, se é um amigo ou uma amiga, você vai ficar bravo e vai dizer assim: você não está prestando atenção? É sério! Não é verdade? E se Deus falasse isso? Você está prestando atenção no que eu estou dizendo? Efésios capítulo 4. Eu quero ler dos versos 17 a 24. De novo, eu vou trazer aos amados 3 textos, e eu gostaria que o 100% da sua atenção ficasse focado para perceber a ligação dos 3 textos. Efésios 4, 17 a 24, é o primeiro texto deles. Depois nós vamos para Colossenses e 2 Coríntios. Efésios 4, 17 a 24, diz assim a Escritura Sagrada: Isto, portanto, digo e no Senhor testifico que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos segundo a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Você percebeu? Não mais andamos como o mundo, porque fomos salvos, convertidos, resgatados por Cristo. Vá comigo para Colossenses, a carta sequencial aí após Filipenses, Colossenses, capítulo 3, 2 versos, verso 9 e 10. Colossenses 3, verso 9 e 10. Preste atenção para você ver a ligação, é bem clara, de Efésios 4 com Colossenses 3, versículo 9 e 10. Diz assim a palavra: Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despojeis do velho homem com seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Você percebeu? De novo, não cometa o pecado, no caso aqui da mentira, porque você foi convertido, o velho homem foi arrancado de você e você foi revestido do novo homem, novo nascimento, conversão. Entendem isso? Muito bem. Último texto, 2 Coríntios 5,17, volte um pouco na sua Bíblia. Depois de Atos vem Romanos, e aí 1 Coríntios, e o vizinho é 2 aos Coríntios. 2 Coríntios 5,17. Talvez você tenha esse texto de cor em sua mente. Tomara que sim. 2 Coríntios 5,17. Diz a palavra do Senhor. E assim, vamos ler juntos o último versículo? E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas passaram, eis que se fizeram novas. Com certeza, a palavra santa já é inspirada por Deus e nós pedimos iluminação ao Senhor. Que o Santo Espírito nos ilumine para entender. Por que eu li esses 3 textos para vocês e você percebeu a ligação? Qual é a ligação em ambos? Eles falam da conversão, da salvação que Cristo opera, arrancando-nos do pecado e colocando-nos numa nova vida. Nova vida. Então, como a gente, nesses manhãs de domingo desse ano, estamos insistentemente utilizando as perguntas e as respostas do Catecismo de Heidelberg,
Eu pulei de propósito, que o reverendo Laércio não fique bravo, porque ele gosta da sequência. E eu falei, eu vou aproveitar que eu sou pastor titular, eu vou pular mesmo. Não, é brincadeira. A gente brinca muito. Você quer o quê? Uma amizade de 30 anos? Se você não brincar, misericórdia. Mais dele para comigo, porque eu sou difícil. Paciência. A esposa já falou, mas ela me ama. Amém. A questão é a seguinte. Eu escolhi de propósito alguns temas. E as perguntas que envolvem a questão da conversão são as perguntas 88, 89 e 90 daquele catecismo, que particularmente eu amo muito. Ele é muito direto, não que a nossa confissão de fé, os nossos símbolos não sejam, mas eu gosto de um pouco mais de praticidade. E nessas perguntas, sabe qual é o sentido e, portanto, o tema do nosso sermão? É conversão verdadeira, o evangelho que nos mata e nos faz viver. Esse é o ponto. Se você prestou atenção, é a conversão que os 3 textos mostram, óbvio. A conversão, em primeiro lugar, não é um evento. É, de fato, uma morte e um nascimento. A tal da pergunta 88 desse catecismo diz, quantas são as partes da verdadeira conversão do homem? Resposta, 2 partes. A morte do velho homem e o nascimento do novo. Meus irmãos, a fé reformada, ela não trata a conversão como simples levantar de mãos, eu aceito Jesus, ou uma decisão emocional num culto, onde o fundo musical faz você chorar, e talvez você já convertido tenha vontade de aceitar Jesus de novo, porque todo um clima emocional foi criado. A fé reformada não entende biblicamente assim. A verdadeira conversão é um milagre operado por Deus, envolve morte e vida. Não é um ajuste de comportamento. Você está bonzinho, vamos dar uma melhorada. Não. As palavras são uma crucificação espiritual. Lembra de Paulo em Gálatas 2:20? Não vivo mais eu, Cristo vive em mim, e essa vida na qual eu estou, na carne, eu vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou, se entregou por mim. E aí ele fala, estou crucificado com Cristo. Por isso que nós precisamos ser confrontados com a conversão nossa, não dos outros. Esse sermão não é para você ficar incentivado em pregar o evangelho para as outras pessoas. Outros sermões sim, esse não. Esse é para você questionar. Quantos entre nós dizem ser convertidos, mas nunca morreram para si mesmos? Quantos? Nós vivemos num tempo em que a fé cristã ela está sendo reduzida a uma etiqueta religiosa, irmãos. Mas Cristo, Ele não veio para polir, dar uma lustradinha nos pecadores. Ele veio para matar o velho homem e gerar um novo ser. E isso nos leva ao segundo ponto desse sermão. A morte do velho homem, que é o fim da nossa suposta autonomia. E é a tal da pergunta 89 do Catecismo de Heidelberg que diz, o que é a morte do velho homem? Resposta, é entristecer-se de coração por causa do pecado, odiá-lo cada vez mais e fugir dele. É o Efésios 4:22 que lemos. O velho homem que se corrompe dos desejos enganosos, nós devemos nos despojar dele. O problema não é só o que nós fazemos, mas quem somos sem o Senhor Jesus, sem Cristo. O velho homem vive de aparência, racionaliza o pecado, busca prazer acima da obediência. Meus irmãos, por favor, entendam, vamos buscar esse entendimento pelo Espírito Santo de Deus. A morte do velho homem começa com arrependimento genuíno. Sem arrependimento não tem demonstração de conversão. Não é remorso, não é medo do inferno. Ajuda muito, mas não é só por isso. Mas é uma tristeza que brota do reconhecimento de termos ofendido a santidade de Deus. Como Paulo diz, por exemplo, 2 Coríntios 7:10, a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação.
Essa é a questão, esse é o ponto. Essa tristeza, ela não paralisa, ela transforma, leva-nos a fugir do pecado, odiá-lo e desejar a santidade. Deixa eu tentar ilustrar essa parte. Quantas vezes nós nos acostumamos com pecados aceitáveis? Exemplo, orgulho, egoísmo, impaciência. Você já viu como a gente transforma em glamour esses pecados? Ah, eu sou assim, a coisa tem que acontecer logo, eu sou impaciente. E a gente fala de um pecado como sendo maravilhoso, e eu sei do que eu estou dizendo. O orgulho, eu tenho capacidade de fazer, o fulano não tem, mas isso é pecado, está errado. E egoísmo? Bom, deixa para lá. Um cristão piedoso não ignora essas coisas, não ignora, a gente não tem que ignorar. Um cristão piedoso luta diariamente matando o velho homem pela graça de Deus. Colossenses 3,5, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Isso exige, amados, vigilância, cortar hábitos, fugir de situações, confessar falhas. A conversão é uma guerra espiritual contra o velho eu. É isso que eu e você precisamos compreender como cristãos. Eu quero fazer uma aplicação nessa altura do sermão, uma aplicação confrontadora. Você odeia o pecado ou apenas odeia a consequência dele? Está realmente entristecido por ofender a Deus ou apenas com medo de ser pego? Quantos têm o evangelho sem arrependimento e graça sem cruz? Quantos de nós? Evidentemente, quando você está questionando a sua própria conversão à luz da Escritura, você precisa lembrar a realidade ao seu redor. No nosso mundo digital, na era digital, como chamam, o velho homem se alimenta do anonimato lá na internet, do narcisismo nas redes sociais e do entretenimento sem filtro algum. E aí, amados, ser convertido nessa realidade que nos cerca significa renunciar a tudo isso conscientemente, intencionalmente, de propósito, porque você diz que é um convertido. E aí nós vamos para a penúltima parte dessa mensagem, que é a parte melhor. O nascimento do novo homem, viver a alegria em Cristo, é a última pergunta que eu coloquei nessa mensagem, a pergunta 90 do Catecismo de Heidelberg. Qual é a pergunta? E o que é o novo nascimento, ou o nascimento do novo homem? Resposta: é ter alegria sincera em Deus por meio de Cristo e o desejo de viver segundo a vontade de Deus em todas as boas obras. É o Colossenses 3,10 que diz que o novo homem é renovado para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, Jesus. A nova vida em Cristo não é só ética, é uma nova identidade. Não se trata, amados, de moralismo vazio, mas é de um amor real por Deus, que se expressa, que é visto por obras visíveis. Aplique isso de maneira prática para a sua vida. Você sente alegria real em Deus? Ou você está aqui nessa manhã para cumprir um ritual? Ou até medo da opinião dos outros? Deixa eu ir lá, senão o pastor, presbítero, a liderança pega no meu pé. Eu quero que você pense seriamente nisso. O seu novo homem demonstra isso? Você sente alegria real em Deus? As suas obras, amados, nascem de gratidão ou de obrigação? A minha esposa sempre me lembra isso. Você está pastoreando por obrigação? Ou você está fazendo para a glória de Jesus? Para quem é esse trabalho? Excelente pergunta. Ô mulher de Deus, difícil porque ela sempre acerta nessas questões bíblicas. Tem suas lutas com dores, mas quando ela fala do Senhor, eu quero falar assim para vocês. O novo nascimento é visível nas suas decisões profissionais, na forma como trata a sua família ou no uso do seu tempo?
A sua conversão é manifestada nessas situações, porque você não pode esquecer o mundo que nos cerca. O cristão do século 21 vive cercado por vozes que dizem: siga seu coração, faça aquilo que te alegra. Mas o novo homem, ele segue a vontade de Deus, revelada na Escritura, mesmo que isso signifique nadar contra a maré, isto é, contra a cultura. Concluindo, amados, o Evangelho verdadeiro é o Evangelho que transforma realmente. Nessa manhã especial, sonde seu coração. A conversão bíblica não é opção, é uma exigência do Evangelho. Aliás, você não acha que a gente coloca, quando evangelizamos as pessoas não crentes, como você e eu fomos evangelizados, estamos apenas colocando uma opção. Não, diante de Deus, ou você aceita ou você está contra Ele. A gente esquece disso no evangelismo. Porque a palavra do Senhor não volta para Ele vazia. Isaías 55 diz: vai cumprir tudo o que apraz. Então a palavra pode ir e salvar, ou pode ir e condenar mais. Mas vamos para a porção mais abençoada. Cristo não nos chama para uma vida melhorada, mas para uma vida crucificada e ressuscitada com Ele. O 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Novo. Que aplicações nós podemos ter para nós dessa mensagem? E as minhas aplicações hoje vêm em forma de perguntas mesmo, porque é para sondar o coração. Qual foi a última vez que alguém questionou a sua conversão? Não pode, né? Você não fica assim meio ofendido? Será que você é crente? Já pensou chegarem para mim, muito mais de 30 anos de fé, 25 de pastorado: reverendo, o senhor é de Jesus mesmo? É evidente que isso vai mexer com as minhas entranhas. Pera lá. Mas isso é importante. Sim, não é apenas uma questão de fé reformada, é bíblico. Você precisa ter certeza de que Jesus salvou você. Você precisa questionar as coisas que ainda têm a tendência de afastar muito você dele. Não é porque estamos aqui cercados na bolha da igreja, no meio das conversações do evangelicalês: ó, meu irmão, Deus te abençoe, ore por mim, esses papos do nosso núcleo, do nosso gueto, que demonstra que eu e você fomos salvos. Então ouça essas perguntas em forma de aplicação para você e para mim. Autoexame semanal. Você está matando o velho homem? Ou você está alimentando secretamente? Olhe para a família. O novo nascimento seu é evidente lá na sua casa, no seu lar. Vamos pensar no ambiente do trabalho ou do estudo. Alguns andam nesses dois universos, não é? Fora de casa e fora da igreja. Trabalho e estudo. Você vive como luz em ambientes escuros ou se conforma ao velho sistema? E na igreja? Na igreja, sim. E aqui na igreja? A sua comunhão com os santos reflete amor verdadeiro ou formalidade religiosa? A fé reformada, que para mim é sinônimo de fé bíblica. A fé bíblica, portanto, ela não busca números, mas ela busca fidelidade. Eu nunca vou esquecer de uma frase que eu li de um livro muito antigo do Dr. Martyn Lloyd-Jones, onde ele dizia: a igreja está cheia de crentes vazios. Eu tenho temor como pastor sobre isso. Nossa igreja enche de que tipo de crentes? Conversões são feitas aqui, mesmo porque o Senhor não quer só os números, fidelidade. Conversão verdadeira não é medida por quantas vezes alguém veio à frente, supostamente aceitar Jesus, mas por quanto o velho homem foi mortificado e o novo homem foi vivificado.
eu oro e espero que esses sejam os sinais da sua conversão, da minha conversão, para a glória do nosso Deus. Amém. Mesmo assentados, vamos orar ao Senhor. Nós contemplamos a tua misericórdia demonstrada na tua palavra, de sempre nos exortar, sempre cuidar de nós, sempre nos fazer questionar quando nos amortecemos, acostumando-nos com a vida terrena. Acontece isso comigo, acontece isso com os meus irmãos, Pai. Então, que a tua palavra saculeje a nossa alma, acorde os nossos pensamentos, para de fato vivenciarmos a maravilhosa conversão que o Senhor fez em nós e que era totalmente incapacitada de nós mesmos a realizarmos. Ó Deus, faz-nos viver na alegria da tua salvação, faz-nos viver mortificando o pecado, dizendo não pelo poder do Espírito e vivendo o fruto que ele produz, o amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, domínio próprio, porque sabemos que contra essas coisas não há lei, muito pelo contrário. Aqueles que morreram em Cristo estão sendo vivificados por Cristo. O corpo do pecado foi destruído em nós, Pai, para que não sirvamos mais o pecado como escravos. Diz a tua palavra em Romanos 6. Cumpra isso em nós e nos alegra, para aprendermos a tua palavra e a praticarmos. Ó Deus, que essa seja a única intenção do nosso coração, em nos reunirmos diante de ti para te adorar. Nós clamamos assim, precisamos de ti nisso. Santifica-nos mais, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, amados.